Boa noite a todos. É com imensa alegria que iniciamos o segundo dia da primeira semana interdisciplinar do Museu de Arqueologia Bíblica do Antigo Oriente Próximo e Mediterrâneo aqui do NASP. Essa é a parceria que a gente está fazendo para a Semana Interdisciplinar, o programa de pós-graduação e o MAB. A semana tem como tema Mistério e Fascínio na Terra dos Faraós, 100 anos da descoberta da tumba de Tutancâmon. E ela iniciou ontem e vai se estender até o dia 4, a sexta-feira. Ontem abrimos a semana com a mesa temática de Tutancâmon, 100 anos de uma descoberta arqueológica, com o Dr. Francisco Ribeiro. Se você perdeu, não se preocupe, pois a apresentação está disponível ali no YouTube. Hoje daremos continuidade com a mesa temática Tutancâmon e o retorno à arte pré-armana, com a doutora e professora Janaína Xavier. E antes de nós passarmos a palavra para a professora, eu gostaria de lembrar você que está assistindo da sua casa, do seu escritório, do seu trabalho, que você pode estar contribuindo também com a difusão do conhecimento que está sendo apresentado durante essa semana. E como você pode contribuir? Deixando seu like, compartilhando, comentando com as pessoas que você gosta. É simples. É muito frutífero para o diálogo que se estende para além da academia. Então, anunciando a sequência de apresentação de hoje, no primeiro momento nós teremos um momento musical com a aluna Stephanie Mainart, que será transmitido. Em seguida, teremos a fala da professora e doutora Janaína. E no momento final, nós teremos uma breve sessão de perguntas. Nesse momento, eu gostaria de convidar, portanto, a aluna Stephanie para se apresentar. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Stephanie, eu sou acadêmica aqui do curso de música do NASP Engenheiro Coelho. E a música que eu trouxe para vocês hoje é do compositor Jorge Bellman. Ele ficou conhecido por trazer em suas canções, né, nas suas composições, a sua herança israelense. Então, ele traz muito sentimento, né, da sua herança judaica. E essa peça que eu vou mostrar para vocês hoje se chama Israele Concertino. Eu vou tocar o segundo movimento dessa peça, que é um noturno. É uma melodia israelense bem sentimental, bem expressiva, e espero que vocês gostem. Por questões, né, ser aqui no online, então eu decidi por passar o vídeo para a qualidade do som chegar melhor aí para vocês, não ter nenhuma interferência de ruído. Então, com vocês, Israel Concertina, acompanhado pela professora Ellen Stencil ao piano.
Nós estamos resolvendo aqui apenas um minutinho para a apresentação da Esther.
Gostaria de agradecer a aluna Stephanie, em nome do MAB, e também tenho certeza que em nome de todos os ouvintes, pela linda apresentação, com certeza é fruto de muita dedicação e de muito esforço. E dando sequência à programação, antes da fala da pesquisadora Janaína, gostaria de apresentar a vocês um pouquinho do currículo dela. Só recapitulando, o chat será aberto e você pode participar com a sua pergunta, com o seu comentário. Vamos então para o currículo da professora Janaína. Um currículo extenso e invejável, hein, professora? Ela é doutora em artes visuais pela Unicamp, ela é mestre social e patrimônio cultural pela Universidade de Pelotas, ela é mestre em museologia pela USP, é especialista também em artes e patrimônio cultural e conservação de artefatos e é graduada em artes visuais. Atualmente é docente aqui no NASP nas matérias relacionadas desde a história da arte até o método científico. Também é docente na pós-graduação em História e Arqueologia do Oriente Próximo e Mediterrâneo, e ela é curadora e museóloga aqui do MAB, e é a nossa líder no grupo de pesquisa do LABECA, que é o Laboratório de Estudos em Cultura e Arte. De forma pessoal, eu ainda tenho o prazer de ter aulas com a professora, e hoje todos nós temos a oportunidade de ouvi-la. Professora, sinta-se à vontade, o momento é seu. Lembrando que nós temos apenas 45 minutos e depois nós vamos ter uma bateria de perguntas. E agradecemos às intérpretes Bruna Quadros, Lorena Chaves e Alexa pela participação de hoje também. Professora, tudo seu. Muito obrigada, é um prazer, uma grande alegria estar aqui, representando a nossa universidade, o NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo. Estou aqui no campus de Engenheiro Coelho, onde nós temos o nosso Museu de Arqueologia Bíblica, o MAB, do qual eu tenho imenso prazer de fazer parte como museóloga responsável, juntamente com o Dr. Rodrigo Silva, que é nosso arqueólogo, que vai estar aqui conosco também na sexta-feira. E é uma alegria muito grande para nós estarmos realizando essa primeira semana interdisciplinar do MAB, aí, com a participação dos nossos convidados especiais. Essa semana que foi uma iniciativa do Dr. Francisco, que esteve ontem conosco, foi ele que nos sugeriu trabalharmos esse tema, e ontem começamos a semana com a participação dele, que foi excelente. Hoje eu espero também trazer algum conteúdo que seja relevante para todos vocês, e estou acompanhada aqui dos nossos queridos alunos do NASP, e que fazem as suas participações também, a participação musical, também a participação das nossas intérpretes, e acompanhada de dois dos nossos colaboradores do MAB, que são o Sérgio e o Igor. São historiadores, né, já são formados pelo curso de História aqui da instituição, do UNASP, e que já seguem também as suas carreiras na pós-graduação. Então, a universidade não para, é um lugar de muito movimento, né, de muita pesquisa, e a gente quer sempre trazer esse conteúdo para vocês, e é uma grande alegria nós dividirmos tudo isso, e também convidarmos a todos vocês a fazerem parte deste universo. De que maneira, né, nós podemos também estarmos acompanhando tudo isso mais de perto? Primeiro, seguindo aí as redes sociais do MAB, tá? @MABUNASPEC no Instagram. Lá vocês vão ter o nosso contato, acompanhar a nossa programação. A gente sempre está repartindo conteúdos através das nossas postagens, mostrando as atividades que o Museu de Arqueologia tem feito. Então, é uma oportunidade para vocês também nos acompanharem. Uma outra maneira é vocês fazerem parte do nosso time de alunos aqui da pós-graduação em História e Arqueologia, juntamente com o nosso time de professores muito preparado, de arqueólogos, historiadores, eu como museóloga. Então, vai ser um prazer, um privilégio termos vocês como nossos alunos. E eu até quero mostrar aqui, começar compartilhando a minha tela, para que eu possa mostrar para vocês como vocês podem também acompanhar
o nosso trabalho e as nossas atividades também pela internet. Aqui nós temos a nossa página do Museu de Arqueologia, depois nós vamos colocar no chat aí os links para que vocês possam acompanhar. Aqui nós falamos um pouco, apresentamos o nosso Museu de Arqueologia, temos algumas fotos do nosso acervo, e também a nossa campanha de doação. Estamos muito felizes com a construção do prédio do Museu de Arqueologia, que temos uma imagem de como que vai ficar. Temos aqui também o futuro prédio, que já está em obras muito mais avançadas do que essas fotos já estão bem desatualizadas. Graças a Deus, nós já avançamos muito nas obras, e vocês podem participar fazendo a doação em qualquer valor para a construção do nosso museu. Aqui tem um vídeo para vocês assistirem, e sintam-se convidados, então, a compartilharem conosco da alegria que vai ser a construção do nosso museu. E também temos aqui a nossa página da pós-graduação em História e Arqueologia do Antigo Oriente Próximo e Mediterrâneo, com todas as informações da pós, o tempo de duração, como funcionam as aulas são online, síncronas, ao vivo, né, como professor, assim como estamos nesse momento agora, com a interação pela plataforma do Zoom, com os seus colegas. Então, é possível você aprender muitos conteúdos como esses que vocês estão tendo a oportunidade aqui durante essa semana. Em seguida, agora, neste mês de novembro, nós já estaremos abrindo as inscrições para a turma já de 2023. Então, invista, né? Como está aqui, invista no seu melhor e continue aí. Você pode fazer os seus estudos todos aí, sem sair da sua casa, aprendendo esses conteúdos maravilhosos, tá? Então, vai ser um prazer muito grande termos vocês conosco na nossa pós-graduação. Eu quero agora, então, começar, sem mais delongas, né? Com a nossa apresentação da noite de hoje. Quero dizer para vocês que quem não assistiu à apresentação do Dr. Francisco deve fazê-lo, né? Está lá, salva. Então, é importante que eu não vou falar as mesmas coisas. E muitas das coisas que ele falou ontem, elas nos ajudam a compreender o conteúdo de hoje. Hoje eu vou falar um pouco sobre a questão artística, tanto anterior ao período de Tutancâmon, a fase do seu pai, quanto do seu período, a partir dos artefatos que foram encontrados dentro da sua tumba. Então, deixo aqui para vocês também o meu Instagram, @doutora Jana Xavier. Aqueles que quiserem me acompanhar lá no Instagram, fazer suas perguntas, deixar também as suas curtidas, suas opiniões, sugestões de conteúdos. Nós ficaremos muito felizes aí em ter vocês nos acompanhando também no nosso Instagram. Então, vamos lá. Tutancâmon e o retorno à arte pré-Amarna. Vamos lá. Então, vamos começar aqui só recordando, né, o que foi ontem apresentado pelo Dr. Francisco a respeito da dinastia de número 18, né, a 18ª dinastia, onde nós vamos encontrar, então, o faraó Akhenaton, que o seu nome significa dedicado a Atum, ao deus Atum. Ele vai fazer essa escolha, e ele era casado com várias esposas, mas ele teve a sua esposa principal, que foi a Nefertiti, que é bastante conhecida também do contexto egípcio. As datações, como disse ontem o Dr. Francisco, a gente vai se utilizar delas apenas a partir de uma escolha dessas datas, né, porque elas são bastante divergentes entre os historiadores, mas teria, então, Akhenaton reinado aí entre 1352 a 1336. E foi no período de Akhenaton, então, que ele vai fazer uma ruptura com o sistema de governo egípcio, transferindo, inclusive, a capital
para a cidade de Amarna. Nós vamos ver agora na sequência, no próximo slide, a mudança aí dessa capital para a região da cidade de Amarna. E depois nós vamos ter o filho de Akhenaton, Tutankhamon, que é o que nos interessa mais especificamente nessa semana, que vai se casar também com a sua irmã, assim como Akhenaton, Nefertiti era sua irmã, ele casou-se com várias de suas irmãs e meias-irmãs, era uma prática que era recorrente, principalmente entre os reis no Egito, e Tutankhamon, da mesma forma, vai se casar com a sua irmã, que tem esse nome aí bastante interessante, vou tentar dizer, mas me desculpem se eu errar, Ankhesenamon, espero que tenha dito corretamente, e é um bonito nome aí para nós darmos para uma filha. E o governo, então, de Akhenaton, de Tutankhamon, teria ocorrido entre 1332 a 1323, retornando a capital para Tebas. Então, houve uma ruptura no governo do Akhenaton, uma mudança no sistema político, mas Tutankhamon, assim que assume o governo, ele volta ao sistema anterior. A mãe de Tutankhamon não foi Nefertiti, foi uma das esposas do Akhenaton. Como que a gente pode saber quem foi a mãe do Tutankhamon corretamente? Porque em 2010 foram feitos testes de DNA na múmia do Tutankhamon e determinou, então, que ele era filho de pais que eram irmãos, então, de Tutankhamon com uma irmã. Mas essa esposa não é uma esposa conhecida, não foi a esposa principal, como foi o caso da Nefertiti, e que é mais conhecida por todos nós, principalmente por causa da iconografia, das esculturas, das pinturas que nós temos dessa esposa principal. Aqui, inclusive, nós temos duas imagens. A primeira delas, do casal Akhenaton e Nefertiti, é uma pequena escultura em calcário e tinta, uma escultura um pouco mais simplificada e que hoje está no Museu do Louvre. E ao lado nós temos, então, a imagem de Tutankhamon e Ankhesenamon, sua esposa. Essa imagem é a imagem que fica no trono de Akhenaton, foi mostrada ontem pelo Dr. Francisco. Então, nós temos aqui um relevo folhado a ouro, com pedras preciosas e pintura também, que é o encosto, a parte de trás do trono real de Tutankhamon e que está no Museu do Cairo e que nós vamos detalhar um pouco mais a seguir. Dito isso, então, é importante nós observarmos um pouco do reinado de Akhenaton para entendermos a mudança que vai acontecer com Tutankhamon. Então, Akhenaton, ele vai gerar uma crise no Império, com diversas controvérsias regionais. Então, as várias regiões do Egito, elas eram constituídas de diferentes povos. Nós tínhamos ali povos arianos, povos semitas e povos africanos. Cada um deles com as suas culturas específicas e com seus interesses. E com cidades que eram mais prevalentes, mais desenvolvidas em cada uma dessas culturas. E havia entre essas regiões muitas disputas, disputas de poder, disputas econômicas, disputas políticas, mas especialmente disputas religiosas. Então, cada região, ela tinha os seus deuses favoritos, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a região de Heliópolis era mais dedicada ao deus Ra. Já a cidade de Mênfis adorava mais o deus Ptah. E Tebas, que era a capital até Akhenaton assumir o trono, adorava mais o deus Amon.
Então, dentro dessa pluralidade religiosa, Akhenaton vai instituir uma religião onde ele vai escolher apenas um rei. Ele vai mudar a capital de Tebas para Amarna, em meados do século XIV a.C., e vai instituir em Amarna, então, ali a nova capital, que tinha aproximadamente, ele transferiu ali aproximadamente uns 30 mil habitantes para ali ser a corte onde ele vai passar a reinar. E ele substitui, então, todos esses deuses por uma única divindade principal, que era o deus Aton, representado pelo disco solar, pelo Sol. E ele vai instituir que ele era o filho direto de Aton. Então, ele seria o representante de Aton, que passa a ser agora o único rei, o único deus a quem o Egito deveria adorar. E ele e sua esposa, Nefertiti, passam a ser os únicos representantes do deus Aton na Terra. Ele vai construir um templo em Amarna, um templo muito grandioso, aqui nós temos uma imagem, um desenho de como que era esse templo. Ele tinha vários pátios, todos eles com o céu abertos, né, sem cobertura, para que pudesse entrar o sol em todas as dependências do templo. E ele vai constituir aí dentro desse templo muitos altares, onde eles faziam sucessivos sacrifícios e rituais. Então, cada um desses pontinhos que vocês estão vendo aqui nos pátios eram altares para as oferendas. Tinha aproximadamente 800 altares, sempre sendo realizadas oferendas para o deus Aton. Quando Akhenaton falece, né, quando ele morre, os seus sucessores vão ser muito críticos e muito violentos ao seu reinado, muito contrários a essa posição dele. Ele foi acusado de ser criminoso, de ser rebelde, de estar indo contrário aos demais deuses. Todas as suas estátuas, a sua iconografia e a própria capital, Amarna, acaba sendo destruída. Então, quando Tutancâmon, o seu filho, ele vai assumir o poder, e a história aí não é bem clara, né? Não é uma transição direta do pai para o filho, existiram outros que ali assumiram temporariamente nesse processo de transição. Eles acabaram, e sendo também Tutancâmon ainda uma criança, ele tinha de 8 ou 10 anos quando ele assume o trono, acabam, então, por terminar com a memória aí de Akhenaton e voltar aos moldes anteriores, inclusive trazendo de novo a capital para Tebas. Muito bem. Então, essa capital de Akhenaton, que nós estamos vendo aqui, em Amarna, ela ficava justamente entre Mênfis, que hoje é ali na região do Cairo, e Tebas, onde nós temos ali a região de Karnak e de Luxor, que são importantes pontos religiosos e dos templos. Então, vejam que Akhenaton ele vai colocar Amarna, a nova capital, bem na metade aqui, numa região que é uma região isolada no deserto. Então, ele procura romper com todo esse passado religioso, ideológico, político que havia dominado o Egito nas dinastias anteriores. Mas isso foi somente durante o seu reinado. Assim que ele vem a falecer, tudo volta como era antes, né? E não permanece essa forma, esse sistema político. No entanto, nós vamos ver na iconografia várias características do reinado de Akhenaton que vão permanecer ainda no reinado de Tutancâmon, principalmente questões estéticas e artísticas, que nós vamos observar na sequência.
Bom, aqui é bem interessante nós olharmos, a imagem não é muito nítida, mas nós temos os blocos de calcário, os blocos de pedra que foram empregados para a construção dos templos feitos por Aton, tanto lá em Karnak e em Luxor, antes da capital ser transferida para Amarna, e também em Amarna. Vejam que em cada um desses blocos de calcário das construções, ele colocava imagens que eram dedicadas e votivas ao deus Aton. Então, nesses blocos aqui, nós temos cenas de procissões realizadas para o deus Aton. Aqui nós temos o rei sendo carregado aqui pelos egípcios, e acima do rei, nós vamos sempre ver o sol, o disco solar com os raios solares sobre Akhenaton. Então, vejam que apenas Akhenaton recebia os raios solares, ou seja, apenas ele era o mediador entre o deus Aton, protetor, agora novo protetor de todo o Egito, e as demais pessoas, os demais cidadãos do reino. Então, todos acabam criando uma dependência muito grande do faraó, porque ele era considerado aí um filho do Deus, por intermédio do qual vinham, então, as bênçãos. Então, aqui ele está sendo carregado, nós vemos aqui a procissão, aqui em outro altar também ele sendo carregado, várias cenas aí de procissões realizadas para Aton. Aqui, mais uma vez, ele aparece, sempre com os cajados, representando aí o poder do faraó, e mais uma vez aqui o disco solar com os raios sobre ele, da mesma forma aqui neste outro canto. Aqui nós vemos uma estátua de Akhenaton. Ele vai fazer várias estátuas reais para serem colocadas nos templos, mas o que é bastante interessante é que Akhenaton ele vai modificar bastante a estética que era característica das esculturas egípcias. Quando nós observamos as esculturas egípcias, melhor dizendo, anteriores ao período de Akhenaton, elas são aquelas esculturas mais rígidas, mais em bloco, estilizadas, são pouco naturalistas, os traços, né, são mais duros. E no período de Akhenaton, há uma tentativa de fazer esculturas mais naturalistas, com as formas mais arredondadas, mais semelhantes às figuras reais, vamos por assim dizer. Mas eu não sei se ele era muito excessivo, assim, com a sua forma, né, com a sua aparência, e nós vamos ver que ao longo do seu reinado, ele vai modificar bastante as esculturas que aparecem à sua imagem. E ele vai sempre demolindo as imagens anteriores e substituindo por novas esculturas. Então, a gente observa aqui que é uma escultura mais realista, o nariz, os lábios, o rosto mais arredondado, a própria forma do corpo também é diferente. Aqui nós vemos a barba postiça, característica aí do faraó, também o chapéu, o cajado aqui também característico, que vão aparecer de maneira recorrente em esculturas anteriores ao período de Akhenaton, mas as formas do rosto, elas são diferentes. Essa escultura foi encontrada em um templo em Karnak, então ela é anterior a Amarna, é uma das primeiras esculturas feitas, então, por Akhenaton da sua figura. E ao longo do seu reinado, nós vamos ver que ele vai mudar aí o estilo das suas esculturas. Vejam esta daqui, também já é uma escultura de Karnak, ela é feita em arenito, é uma estátua colossal, está hoje no Museu do Cairo, onde a gente já vê uma figura que ela tem traços até um pouco
afeminados, né? Então, as formas mais arredondadas do corpo, que é muito diferente das esculturas egípcias, que eram mais em bloco, que eram mais retas, que eram mais estilizadas, os traços não eram naturalistas. Aqui a gente tem um rosto fino, alongado, o nariz, os lábios grossos, nós temos as orelhas bem feitas e até uma certa expressão facial. Nós vemos também aqui o próprio corpo, mais a parte da musculatura, da anatomia do corpo, do ventre, os quadris mais arredondados, que são formas que chegam a ser até um pouco sensuais, vamos dizer assim, né? Formas mais arredondadas, mais curvas, diferente do que nós tínhamos da iconografia dos faraós anteriores a Akhenaton. Desculpem, caiu aqui a minha... Vou colocar novamente. Temos aqui também um busto da sua esposa, Nefertiti, onde nós observamos essas mesmas características, né? Um rosto muito natural, uma escultura onde nós podemos ver perfeitamente as feições da rainha, esposa principal dele. É um busto que é feito em calcário. O escultor é conhecido, é o Thutmose, que, ao que tudo indica, fez várias esculturas reais, tanto dela quanto dele. Esse busto ele tem 48 centímetros de altura, ele é datado de 1345, e hoje ele se encontra em um museu na Alemanha. A rainha que usa uma coroa alta, né, plana, ela é pintada de azul. É interessante aqui que nós temos a faixa multicolorida, aqui no local onde era colocado aquela cobra uraeus, né, que era a cobra característica aí também da realeza, que não se encontra mais, né, mas aqui tinha um lugar específico onde ela ficava. E os traços do rosto de Nefertiti são traços suaves, as maçãs do rosto arredondadas, o nariz alongado e fino, os lábios carnudos, as orelhas bem definidas. Aqui nós temos também toda a decoração do colar principal, aqui do colar real. E a gente observa, tem uma diferença muito grande de pigmentos, inclusive na pintura da pele, nós temos aí diferenças de pigmentação, como se ela estivesse usando aí, né, um blush, né, vamos dizer na linguagem de hoje, que dá todo um destaque aí nessa pele, então todo um cuidado. Os olhos, né, embora ela tenha sido encontrado faltando um dos olhos, né, a escultura, mas os olhos colocados também em pedra, dando aí toda uma expressão facial serena e bastante bela da rainha, em feições também bastante joviais. Pescoço também bastante alongado, que deixa uma expressão bastante distinta. Aqui nós vamos ver um relevo também da rainha Nefertiti, agora de perfil. Observem que ela apresenta também os lábios arredondados, bastante grossos, o nariz reto, o pescoço alongado, as maçãs do rosto são salientes, e a gente observa também que ela está usando um vestido plissado, né? Aqui nós vemos as curvas do vestido sobre o corpo. E também transparente, mostrando aí, torneando todo o seu corpo. Nas orelhas, ela usa argolas e o mesmo chapéu com uraeus, né? Com a cobra aqui, característico, então, da rainha. Ela está aqui oferecendo uma oferenda a Aton, né? Está em posição de oração, carregando aqui uma oferenda para o deus Aton. Esse relevo em calcário
está no museu na Oxford. Aqui é bem interessante essa outra escultura, que é da rainha Thiers. Ela é a mãe de Akhenaton, datada de 1355. É uma escultura onde nós temos o rosto feito, esculpido em madeira, e onde nós observamos também todo esse naturalismo do rosto. Então, todo o cuidado que é feito aqui para o nariz, as bochechas, dá para observar-se que é uma mulher mais idosa. A gente observa as rugas na testa, aqui, né, que a gente chama o bigodinho chinês, né, que identifica que a mulher é mais idosa, considerando, né, que no Egito as pessoas aí por volta dos 40 anos já eram idosas, né? A longevidade era curta, então uma mulher aí aos 40 anos já era uma mulher idosa. Mas a gente vê também todo o tratamento da cor da pele mais escura. Ontem o doutor Francisco falou, né, da tonalidade da pele dos egípcios. Mas observem que é uma escultura bastante naturalista, trabalhando em vários aspectos do rosto, né? As próprias sobrancelhas grossas também, os lábios mais caídos, mas bem definidos também. Aqui nós temos uma estela, uma pedra em calcário, que hoje está no museu em Berlim, na Alemanha, onde nós temos, mais uma vez aqui agora, a representação de Akhenaton e Nefertiti, com duas das suas 3 filhas no colo aqui da Nefertiti. Nós vamos ver que há várias estelas semelhantes a essa, que eram colocadas nas residências, principalmente das pessoas da elite em Amarna, na capital de Amarna. E essas imagens a gente vê aqui a presença do deus Atum, o deus solar, com a sua bênção, vamos dizer assim, com o seu poder, sempre sobre a rainha e o rei. Então, mais uma vez, indicando aí que eles eram os mediadores, eles eram os filhos do deus Atum. Essas imagens, elas não são encontradas nas necrópolis ou nos registros da população, dos plebeus. Isso indica que, possivelmente, essa nova religião implantada por Akhenaton, ela não foi absorvida pela população comum. Ela foi mais uma religião da elite, ali em Amarna, do faraó, da rainha e daqueles seus liderados ali mais imediatos. Aqui nós temos, né, essa imagem que foi colorizada, a união do casal, principalmente por eles serem irmãos, eles eram considerados gêmeos reais, e por meio deles chegava a vida divina à humanidade, por meio dos filhos, que aqui apresentam-se o casal juntamente com os filhos em uma cena íntima, os raios solares iluminando ambos e também os filhos. E, ao que tudo indica, somente Akhenaton e a rainha que prestavam o culto a Atum. Era só por meio deles que o culto e as cerimônias rituais eram realizadas, né? Uma forma, então, de centralizar também o poder religioso nas mãos do faraó. Aqui nós vemos uma outra placa em calcário, conhecida como a placa Wilbur, que foi uma placa encontrada, então, adquirida por esse colecionador. Ela está hoje no Museu do Brooklyn, nos Estados Unidos, onde nós vemos aí a rainha Nefertiti e, mais uma vez, aqui o perfil de Akhenaton, o perfil de ambos. O perfil dela é levemente menor do que o dele. Eles estão olhando um para o outro. O rei está vestindo essa touca real, que se chamava Kat, e que tem também a cobra, né, Uraeus, característica dos faraós. Ele tem aqui um pouco do queixo mais caído, o nariz continua com as mesmas características do nariz afilado e comprido. O olho, esse olho que a gente chama de encapuzado, né, na arte, que é com a pálpebra bastante evidente.
a orelha é bastante grande, com o lóbulo, onde a gente encontra a perfuração aí para colocação de argolas. Já a Nefertiti, o que chama a atenção é que ela também está usando essa mesma touca com uraeus, mas a gente já observa que a bochecha dela já está um pouco menos evidente do que nos relevos anteriores, e também a gente observa aqui um pequeno sulco na região do nariz e da boca, talvez não fique tão claro aqui na imagem, mas que demonstram aí a passagem do tempo, ou seja, a rainha já com um pouco mais de idade. O mesmo a gente também observa aqui, fica mais claro, no nariz, né, essa passagem do bigodinho chinês no Akhenaton, né? Então, já seria um relevo um pouco mais deles com mais idade. Aqui vemos um outro de Akhenaton fazendo oferendas para Aton e da Nefertiti também adorando Aton. Então, essas imagens vão ser bastante recorrentes durante o período do reinado aí de Akhenaton. Aqui nós temos o Akhenaton na forma de uma esfinge, né, com a forma animal, mais uma vez adorando o disco solar Aton. Essa placa foi encontrada na cidade de Amarna, mais uma evidência de que eles eram os mediadores, né? Nem se utilizavam muito da presença dos sacerdotes, eles mesmos faziam os cultos para Aton. Bom, dito isso, é importante agora nós fazermos a mudança do reinado. Tutancâmon, o seu filho, vai assumir aí, com cerca de 8 ou 10 anos o trono, e aí o interessante é que seu nome até então era Tutankhaton, porque ele também, pelos pais, né, foi dedicado a Aton, mas assim que ele assume o trono, ele muda o seu nome para Tutancâmon. Já no início do seu reinado, como ontem o doutor Francisco falou, né, a principal contribuição do reinado dele foi reverter esse processo religioso que o pai havia implantado em Amarna. Ele abandona a capital Amarna, retorna para Tebas e tem o seu reinado aí, que vai durar aproximadamente talvez 10 anos, né? Por volta dos 19 anos ele morre de forma inesperada, causas ainda não muito definidas, e ele vai ser sepultado, então, no Vale dos Reis, onde ontem a gente viu a tumba, tudo lá direitinho, né? Quem não assistiu a palestra de ontem pode assistir para entender um pouco melhor lá do Vale dos Reis. Ele teve, até o momento, se entende que teve 2 filhas. Uma delas morreu com 6 meses de gestação, não chegou a nascer, foi encontrado feto entre os restos mortais na tumba, e a outra aos 9 meses de idade. Então, ele não deixou descendência. Então, após Tutancâmon, não foi o seu filho que reinou no seu lugar. Foi o chefe do seu exército, que era esse nome aqui, Onhereb, talvez alguma coisa assim, que vai dar um golpe de Estado e vai se declarar faraó. E ele vai procurar apagar aí muito da memória da família real, especialmente da memória de Akhenaton e também de Tutancâmon, o que era bastante comum naquela época, né? Um faraó tentar apagar aquilo que havia sido feito pelo anterior, e que também é comum hoje em dia, né? Quando há uma mudança aí de políticos. Ontem nós vimos aqui a tumba de Tutancâmon. Essa aqui é a imagem colorizada da antecâmara. Ela tinha a antecâmara, a câmara mortuária e também uma sala para os tesouros reais. Não era muito grande essa tumba, possivelmente não tenha sido uma tumba elaborada para ele. Ele teve que, por a sua morte intempestiva, utilizar-se dessa tumba. Foram encontrados muitos objetos, cerca de 5.000 peças,
e 700 tipos diferentes de objetos, porque muitos objetos eles aparecem em grande quantidade. Então, pode-se dizer que havia um museu lá dentro, né? Eu, como museóloga, vou dizer assim, havia um museu dentro da tumba de Tutancâmon. Então, haviam caixas, flechas, vasos, panos de linho, jarros, santuários, baús, mobiliários, né, como sofás, cestas, estátuas, camas, bancos, muitas coisas, ao serem removidas, especialmente os tecidos, não puderam ser aproveitados, né? Simplesmente se desfizeram pelo tempo, não foi possível aproveitar. Ficaram apenas poucos resquícios para estudo. Até por causa também da falta de condições da época, 100 anos atrás, as possibilidades de preservação ainda não eram tão desenvolvidas como é atualmente. Aqui chama bastante atenção, agora eu vou começar a mostrar um pouco desses artefatos que foram encontrados. Aqui é uma cena íntima entre o rei Tutancâmon e sua esposa, como eu mostrei, que fica atrás do trono, é o encosto do trono real, um dos objetos mais destacados, onde nós temos, então, a rainha Ankhesenamun tocando o colar real ao redor do pescoço de Tutancâmon. Ontem o doutor Francisco até falou, né, da possibilidade de que talvez o casal tivesse uma relação interessante, afetiva, amorosa, que nem sempre era comum entre os faraós e suas esposas. Ao que tudo indica, pelo menos a iconografia mostra essas cenas afetivas. Ela está com uma taça sobre a mão, ele está sentado, ele aparece muito sentado na sua iconografia, até porque ontem a gente viu que ele tinha um problema na perna, ele vai aparecer sempre segurando um cajado ou sentado. Nós vemos aqui os mesmos raios do deus Aton que havia na iconografia do seu pai, Akhenaton, sobre ele. Então, vejam que essa transição de mudança religiosa para o retorno, né, daquela pluralidade religiosa, ele foi algo assim, não foi imediato, né? Ele ainda trouxe alguns remanescentes do culto a Aton, então permanece aqui sobre ele o disco solar, e a gente vê todo esse trabalhado aqui, muito decorado em folha de ouro. O trono ele é em madeira, utilizando essa folha de ouro e a aplicação aqui de pedras diferentes, pedras preciosas. A gente vê aqui de perfil o trono com as patinhas de animais, que era também bastante característico dos tronos e do mobiliário daquela época. A roupa dela também é bem interessante, né? Um vestido plissado e transparente, onde a gente pode ver o corpo aí da rainha. Aqui a gente tem uma imagem do trono. Ele foi coberto, como eu disse para vocês, né, feito em madeira e coberto com folha de ouro, incrustado com prata, com faiança, com vidro colorido e também com pedras preciosas e semi-preciosas. Ele tem aproximadamente 102 centímetros de altura, 1 metro, né? E está hoje no Museu do Cairo. Vejam aqui nos encostos, a gente tem as cabeças, né, de animais, as patinhas também, que é característico. Aqui nas laterais a gente tem também, nos encostos das laterais, representando aqui asas também, que eram características, aí essa iconografia que trazia muita referência aos animais. Isso tudo dentro de uma linguagem simbólica, onde o rei se apropriava das características desses animais. A força, a esperteza, a coragem desses animais. Observem aqui, por exemplo, as camas. Foram encontradas 3 camas. Cada uma dessas camas com um animal diferente. Nós lembramos também que os deuses egípcios, todos eles tinham a sua forma humana e a sua forma animal. Então, cada deus egípcio também era representado por meio dos animais. Aqui a gente tem uma cama onde a gente tem a forma de leões ou guepardos, que representam aí o deus
Merturt, alguma coisa assim, né? Esses nomes são difíceis de dizer. Mas esta cama aí na forma do animal. Vejam que interessante aí o design dessa cama, também feita em madeira, eram revestidas aqui com couro, e também todo o trabalho de douramento e de detalhamento aí, desses relevos aqui e dessa madeira esculpida. Aqui outra das camas, agora no formato da deusa Vaca, né? Que é a deusa Hathor, outra importante deusa aí do panteão egípcio. Então vejam que gradativamente esses deuses vão voltando, e eles vão voltando aí a constituir aquilo que cerca a vida real, né? No seu mobiliário, no seu trono, nos objetos pessoais. Então demonstra o retorno a esse panteão de deuses. Aqui a gente tem também a cama em madeira, aqui a parte interna com couro, e até mesmo o trabalhado da pintura aqui, dos detalhes, né, da pele, né, da vaca, são representados nesse mobiliário. Aqui a gente tem um pequeno banco, uma banqueta. Hoje em dia a gente acha bastante interessante, né, vários dos móveis que nós temos hoje, eles remetem a esses modelos desses móveis antigos. E esse tipo de banqueta, uma banqueta muito conhecida até os dias atuais, a gente usa banquetas dessa maneira. Aqui também faz referência às patinhas dos animais e também arabescos e plantas que lembram as plantas egípcias, como a flor do lótus, o talo do lótus, também presentes aqui nos arabescos do móvel. Aqui a gente tem jogos, todos esses objetos foram encontrados dentro da tumba, né? São os objetos pessoais aí de Tutancâmon. Aqui a gente tem o jogo de Senet, que era um jogo, como a gente viu ontem, né? Que era um jogo que ensinava, que ajudava o jogador a chegar na vida após a morte, que trazia aí várias instruções e orientações desse processo de vida após a morte, e que foi encontrado, era um jogo de tabuleiro, que ele é recorrente também em outras representações egípcias anteriores, de outros faraós. Então, isso demonstra que era algo que era bastante praticado no contexto egípcio. Aqui, a carruagem real foi encontrada dentro da tumba mais de uma carruagem, carruagens muito elaboradas. Vocês podem observar aqui todo o trabalhado de relevo, com desenhos, com imagens. Essas carruagens, elas eram folhadas também a ouro e com placas de metal, onde esses relevos são apresentados. Um trabalho bastante primoroso por parte dos artesãos egípcios. Aqui eu só consegui essa imagem preto e branca, né? Não é uma imagem colorida, onde mostra um detalhe aqui desse relevo da carruagem, só para a gente entender quais eram os temas desses relevos. Aqui nós temos os inimigos de Tutancâmon sendo subjugados por eles. Quem eram os inimigos dos egípcios? Eram os povos núbios, os povos sudaneses e também os povos sírios. Então, ali da região da África e também da região da Síria. E aqui eles aparecem sendo representados com os pescoços amarrados com a flor do lótus no pescoço, né, de joelhos e subjugados, né? A flor do lótus aí é a representação do Egito, principalmente por ser uma flor típica do rio Nilo. Então, vejam que a carruagem dele traz essa representação dos inimigos deles sendo vencidos e subjugados. E aqui a gente vai ver bastante as características desses povos que lembram bastante os povos de origem africana, né? Como nós bem sabemos, o Egito fica na África e ali seus povos vizinhos correlatos eram povos africanos. Aqui nós temos o
aquele elemento, né, que é utilizado como um tapa-olho para o cavalo. Isso também foi encontrado dentro da tumba. E vejam que ele é todo ele também bastante trabalhado, bastante elaborado, apesar de ser um objeto, vamos dizer assim, simples, mas por se tratar de um objeto real, tinha todo um cuidado. Ele é constituído aqui do chamado olho de Horus, o olho do deus protetor Horus, que até hoje é muito utilizado, aqui várias pessoas tatuam esse olho, e também da flor do lótus. Então, é também feito com folhado a ouro e com a aplicação de pedras preciosas. Vejam que os mínimos detalhes, os mínimos objetos utilizados no contexto real eram bastante elaborados do ponto de vista artístico, mas sempre com essa conotação religiosa. Então, vejam vários deuses envolvidos aí no contexto real. Outro objeto bastante interessante que foi encontrado dentro da tumba é esse baú. Esse baú ele estava cheio de joias, cheio de objetos. Foram encontrados vários baús, tá? Dentro da tumba, com objetos pessoais, com joias, com as riquezas, alguns deles mais elaborados, mais com pinturas, com relevos, outros mais simples. Este aqui é um dos mais bem decorados, onde eu estou mostrando apenas uma das laterais, onde nós temos o rei na sua carruagem, lançando flechas, aqui com seus cavalos reais, e os seus cavalos, então, estão pisoteando seus inimigos, né? Eles estão debaixo dos cascos dos cavalos, e também os cachorros, né, reais aí atacando os seus inimigos. Aqui todo o seu exército atrás também, com as suas carruagens, os arqueiros, também acompanhando, né? A representação aqui das águias, que também são os deuses egípcios, acompanhando aqui o faraó na sua batalha. O que é interessante observar aqui? Que dificilmente Tutancâmon saiu em batalha contra os seus inimigos. Primeiro, pelas suas condições físicas, né? Ele possivelmente nem parava em pé, nem ficava em pé, pela sua dificuldade na perna, e não há registros de que no seu curto período de governo ele tenha empreendido batalhas contra os seus inimigos. Então, era apenas, tanto na carruagem quanto aqui no baú, representações simbólicas. Então, não é possível interpretar aqui como um fato histórico de que isso aqui, de fato, tenha acontecido. Aqui nós temos entre as joias, agora vamos falar um pouco das joias, dentro desses baús, o que foram encontrados? Muitas joias, peças de ourivesaria muito trabalhadas, muito elaboradas. As joias mais interessantes do ponto de vista estético encontradas no Egito são desse período de Tutancâmon. Aqui a gente tem o peitoral com um falcão que simboliza o deus Horus, que é um dos maiores deuses protetores dos egípcios e que foi encontrado dentro desses baús. Então, esse peitoral, que é um dos peitorais mais conhecidos aí de Tutancâmon, não estava na múmia, estava dentro de um dos baús, junto com vários outros peitorais. Este aqui chama mais atenção pela riqueza do trabalho de ourivesaria, né, um material em ouro, e também de pedras diferentes. Aqui nós temos o bracelete também, que é outra peça bastante interessante, muito elaborada, principalmente por causa desse escaravelho, que representa aí também a eternidade, a vida eterna no contexto do Egito, todo ele trabalhado em lápis lazuli. Essa pedra, o lápis lazuli, que nós estamos vendo recorrentes aqui nos adereços egípcios, ela não existia no Egito. Então, era bastante caro fazer um adorno com este material. Tanto é que o azul ele era uma cor destinada ao faraó, ao rei, era considerado uma cor real.
Esse bracelete também não estava na múmia, foi encontrado dentro dos baús. E ele era bem pequeno, assim, para um braço infantil. Então, acredita-se que pertencia a ele na época em que ele era criança, ou logo que ele assumiu o trono. Não poderia ser dele já ao final da sua existência, embora ele tenha morrido bastante jovem, era um bracelete muito pequeno. Aqui, outra coisa que foi muito encontrada dentro dos seus baús foram as sandálias. Havia aproximadamente 80 pares diferentes de sandálias. Essas sandálias eram extremamente elaboradas, com vários desenhos, adornos, aplicações. Especialmente essa sandália eu trouxe para mostrar para vocês, porque vocês vejam aqui na parte de baixo que nós temos os inimigos de Tutancâmon. Ou seja, ele ficava pisando em cima dos seus inimigos, como a gente já viu aqui, os povos núbios, os povos sírios. Então, aqui eles estão representados debaixo dos pés do faraó, e com as flechas também, os arcos e as flechas. Essas sandálias, elas eram feitas, o solado em madeira, as sandálias aqui, as correias em couro, poderia ter aplicações também em ouro e pedras preciosas, mas elas não eram para ser usadas assim no dia a dia, porque eram sandálias incômodas, não eram anatômicas. Acredita-se que elas eram usadas mais em momentos especiais, em alguns rituais. Haviam outras sandálias mais próprias realmente para a movimentação. Lembrando, de novo, né, que Tutancâmon não enfrentou seus inimigos nos campos de batalha, mas vejam que a representação dos seus inimigos sendo derrotados por ele, ou debaixo de seus pés, ou escravizados por ele é recorrente dentro do seu governo. Olhem aqui mais uma vez as suas bengalas. 130 bengalas foram encontradas dentro do túmulo, mais uma evidência aí da dificuldade de locomoção que ele tinha. E os cabos das bengalas também eram seus inimigos. Então, vejam algo extremamente simbólico. Ele pisava em cima, ele se apoiava sobre eles. Então, era uma forma de demonstrar a força, né, simbólica do reinado de Tutancâmon. Aqui nós temos um outro baú, uma outra caixinha, onde a gente tem Tutancâmon e a rainha. Ele aparece aqui apoiado sobre o cajado, a rainha entregando a ele um buquê de flores. Então, uma cena íntima aí que também sugere, né, que eles tinham um relacionamento feliz, interessante, né, que tiveram um relacionamento que foi proveitoso, né? Os rostos deles estão levemente sorridentes, há uma intimidade aqui entre eles. Outro objeto que foi encontrado, já estou finalizando aqui, um vaso de alabastro, que representa aqui o Alto e o Baixo Egito, por meio dessas duas esculturas. Eram vasos que eram utilizados para perfume, em homenagem aos deuses também. Esculturas, bustos de Tutancâmon foram encontrados. Esse aqui é um busto de madeira dele com as feições ainda infantis. Aqui uma outra cabeça dele emergindo, saindo de uma flor de lótus. É uma cabeça pequena, com aproximadamente 30 centímetros. E aqui agora eu vou mostrar um pouco da parte funerária. Nós temos o santuário canópico, então esse santuário ele é uma caixa, né, com aproximadamente 2 metros de altura, ao redor dele com as deusas protetoras, e dentro dessa caixa havia esse outro santuário, essa aqui, a caixa de madeira coberta de folhas de ouro, havia essa outra vaso, essa outra caixa de alabastro. Dentro da caixa de alabastro, os 4 vasos canópicos, que aqui estão, cada um deles com a cabecinha do faraó. Dentro do vaso canópico, nós temos essas miniaturinhas de sarcófago do faraó, e dentro da miniaturinha de sarcófago, os órgãos, né, que a gente sabe que eram guardados aí, né, o fígado, os rins, os intestinos,
eram guardados separados da múmia. Então, aqui em cada um desses vasinhos canópicos, dentro dessa caixa, dentro da outra caixa, estavam os órgãos da múmia. Também foram encontrados na tumba 18 desses barcos, dessas embarcações, que simbolicamente representavam aí a possibilidade do rei viajar nas suas jornadas pós-morte. Agora nós temos a parte do santuário. Nós tínhamos um santuário, que é essa caixa de madeira, que servia para ser carregada aqui na procissão. Vejam a estrutura, né, do carrinho para ser carregado, onde nós temos o deus Anubis. No interior desse santuário, dessa caixa, nós tínhamos copos, múmias, figuras de deuses, pássaros, joias, ou seja, oferendas aí para o deus da morte, Anubis. Tínhamos aqui atrás também do cortejo a deusa Vaca, né, que é a deusa Hathor, uma estátua em homenagem a ela, feita em madeira e coberta aqui de folha de ouro. Tínhamos esses 2 guardiões em tamanho natural. Até pouco tempo atrás a gente chamava de guardiões. Hoje entende-se que são esculturas do próprio faraó, Tutancâmon. Elas são feitas em madeira, cobertas com betume, e tem todos esses outros adereços aqui em ouro. Na saia, nós temos aqui, né, as inscrições onde diz o Deus perfeito, o espírito de Cá, justificado, ou seja, né, justificando aqui, vejam que ele segura o seu cajado e o cetro real. Essas 2 esculturas estavam na antecâmara. Dentro da câmara funerária, propriamente dito, a gente tem as pinturas. A gente tem a pintura, essa pintura onde a gente vê o cortejo funerário, levando aqui o corpo, né, dentro do santuário, né, com a inscrição aqui em cima da pintura na parede que dizia: em uma só voz, Tutancâmon, venha em paz, ó Deus, protetor da terra. A outra pintura que tem na parede da câmara mortuária, nós temos o deus Anubis e a deusa Hathor, que carrega aqui o Anki, que é o símbolo da vida, e ela coloca na boca aqui do rei, então, com aparência bastante jovem. Numa outra parede, na parede oeste, nós temos as 12 divindades babuínas. Aqui a gente está vendo 6, mas tem mais 6 aqui para baixo, que representam as 12 horas da noite pela qual o sol viaja, né, durante as 12 horas até renascer, simbolizando aí o processo de passagem da vida eterna durante o período da noite, para renascer no dia seguinte, conforme acreditavam os egípcios. A outra pintura que tem dentro da câmara funerária é essa cena onde nós temos Tutancâmon vestido com o seu traje real, vivo, recebendo a deusa Nut. Aqui vejam ele com o seu cajado, com o símbolo da vida eterna, e ele recebe, então, a deusa Nut. E à esquerda, nós temos, então, Tutancâmon, juntamente com a sua tumba, né, o seu corpo morto, a sua múmia, que aqui está representada, sendo abraçados, então, por Osíris, que era o deus, né, também um dos principais deuses do panteão egípcio. Aqui, nesta outra pintura, nós temos já a múmia de Tutancâmon, abrindo a boca para receber o ritual, né, da abertura da boca, para receber, então, do deus Osíris a vida. Eles entendiam que, dessa maneira, então, o morto voltava a viver. Vejam agora os santuários e sarcófagos de Tutancâmon. Nós temos 4 santuários, aqui é um desenho, só para a gente entender, né? 4 santuários e 3 caixões.
Tá? Então, vejam que a múmia foi muito bem protegida. Vou passar rapidamente aqui as imagens. Este aqui é o caixão em quartzito, né? Que é este daqui, que aqui está, né? Que aparece com as deusas ao redor. E dentro desse santuário nós vamos ter os 3 caixões. Muitos amuletos, muitas joias. A máscara, aquela de ouro, que é muito conhecida, também foi encontrada aqui dentro. Aqui o primeiro dos caixões, em madeira, revestido em ouro. Aqui um detalhe do rosto, com uma coroa de flores. Dentro deste caixão estava este outro caixão, o segundo caixão, em madeira, também muito decorado, muito elaborado. Não vou ter tempo aqui de discriminar todos os detalhes que aqui estão, com muitos elementos. E dentro deste havia este outro caixão, este sim, todo este invólucro em ouro. E dentro deste invólucro em ouro maciço, 110 quilos de ouro, estava efetivamente a múmia. E a múmia coberta com esta máscara de ouro também, com 22 quilos de ouro tinha a máscara. E nos braços da múmia, 13 braceletes de ouro, que eram braceletes que iam do cotovelo até o pulso, né? E muitos anéis. Muito bem, gente, cheguei aqui ao final, né? Percorri rapidinho aqui para a gente encerrar, já passando do nosso tempo. Eu queria só finalizar com esse texto de Isaías 31:3, porque a mim me pareceu, tanto ontem na palestra do Dr. Francisco, quanto nessa minha pesquisa que eu fiz, que Tutancâmon, ele traz a fragilidade e essa ostentação. A gente tem a impressão de que o reinado de Tutancâmon foi algo tão grandioso, tão glorioso, tão significativo, mas quando a gente para pensar, a gente encontra um rei frágil, um rei que era criança quando assume o trono, que vai morrer bastante jovem, que não sai em campanhas militares, que não teve uma arquitetura funerária suntuosa, mas todos esses elementos, todos esses objetos que cercaram, que foram encontrados, nos trazem essa ideia de um rei muito glorioso, muito grandioso, muita pompa, muita coisa relacionada ao seu reinado. Então, é algo que me chamou bastante atenção, e eu relacionei com esse texto aqui de Isaías, que está na Bíblia, profeta Isaías, no capítulo 31, no verso 3, Deus, por intermédio do profeta Isaías, fala o seguinte: mas os egípcios são homens e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará, aquele que é ajudado cairá. Ambos perecerão juntos. Então, quando a gente olha para o Egito, para os faraós, nós temos a impressão de que esses reis eram deuses, né? Até ontem a gente falou da egiptomania, essa ideia de que esses faraós eram deuses, mas eles eram homens, eles eram de carne, eram muito humanos, inclusive em todas as suas fragilidades físicas. Possivelmente Tutancâmon tivesse muita dificuldade de locomoção. Além de ser bastante jovem. Possivelmente ele sofreu muitas pressões para voltar completamente ao sistema político e religioso dos governos anteriores. Então, esse deve ter sido um governo bastante fragilizado do ponto de vista político. Mas, até hoje, a gente traz toda essa imagem, essa ideia desse reino, principalmente em função da arte, né? E eu que
gosto muito de arte, falo sempre de arte. Mais uma vez, a gente percebe o quanto a arte pode impressionar e pode trazer para nós, nos dias atuais, uma falsa até ideia de quem era Tutancâmon, da sua personalidade, do que foi o seu reino, em função de toda essa pompa desses objetos, né, que são realmente maravilhosos, extremamente elaborados, extremamente ricos, mas para um faraó menino, doente, e que reinou muito pouco tempo, e que possivelmente, né, teve muito poucas oportunidades aí de implementar algumas das suas ideias. Muito obrigada aí pela oportunidade, dei uma corridinha no final, mas espero que vocês tenham aproveitado. Fica tranquila, professora. Nós agradecemos pela proveitosa e bela apresentação. Tenho certeza que muitos se apaixonaram agora pela iconografia egípcia, pelo período da pré-armana e Tutancâmon. Professora, pensando nessa questão de ensino, agora a rodada das perguntas, como a senhora mencionou que a gente tem muito a aprender, a Dandara Silva pergunta: professora, a senhora observa uma falta de atenção voltada para a arte dentro do ensino superior de história, mesmo se tendo certeza de que pinturas, esculturas e objetos também são fontes históricas? Como é que a senhora vê essa relação de egiptologia, iconografia e o ensino de história aqui no Brasil? Então, eu acredito que muitas vezes os historiadores eles têm um pouco de dificuldade em se apropriar adequadamente dessas fontes. Então, acabam tendo uma certa resistência e deixam isso mais para o historiador da arte, que é esse profissional que vai estudar mais aprofundadamente os artefatos artísticos. Mas como nós vimos aqui durante essa curta apresentação, é muito proveitoso nós estudarmos a arte e termos esse cuidado, porque se nós formos olhar para a iconografia de Tutancâmon, vai parecer para nós que ele era um rei guerreiro, que estava em constantes batalhas, se nós formos interpretar somente usando a iconografia, porque ele aparece no campo de batalha dentro da sua iconografia. Então, nós precisamos entender sobre a cultura egípcia, sobre a arte egípcia, entender também como se dava a historiografia dentro do Egito. Esses apagamentos que eles faziam das suas derrotas, e essa utilização da arte, da iconografia, para transmitir uma ideia de poder que nem sempre era assim, né? É importante também que a gente entenda que no Egito, na verdade, até a Idade Média, a arte não ocupava um papel artístico, como a gente entende hoje, né? A arte pela arte. A arte tinha sempre uma função religiosa, política, didática. Então, vamos colocar a arte lá no seu contexto para também não cometermos aí um anacronismo com relação à arte. Professor, acho que há mais duas perguntas, né, devido ao tempo, mas muito bem esclarecidas. A segunda é: grande parte dos artefatos egípcios estão em museus europeus, né, nos Estados Unidos, como a gente viu. Há uma possibilidade de resgatar esses artefatos para o Egito novamente? Como é que funcionam essas políticas? Se há uma política? Então, no caso dos artefatos de Tutancâmon, eles estão no Museu do Cairo, no Egito. O busto da Nefertiti, né, que não era mãe dele, a gente já viu, né, mas está na Alemanha. Existem muitas discussões relacionadas ao retorno de muitos artefatos, não só os egípcios, mas de outros artefatos, de outras culturas, para os seus museus de origem. Essas são discussões bastante complexas. Essa semana eu estou participando das discussões do Conselho Internacional de Museus da América Latina, o ICOFON-LAC, está tendo um evento, e está bem interessante a discussão. Hoje foi sobre artefatos dos países em processo de decolonização, que é o caso de vários países aqui da América, né? Países da África também,
que querem de volta muitos dos seus artefatos que foram levados aí nos períodos de colonização para os países colonizadores. São discussões que acabam acontecendo muito assim, artefato por artefato. Já existem muitas políticas de devolução, ou mesmo de tentar promover cópias, né, como a gente vê muito na Grécia, de muitos artefatos. Um museu que nós temos da Acrópole, que fica na Grécia, ele replica os artefatos que foram levados da Acrópole de Atenas e que hoje estão na Inglaterra, né? Então, tem sido algumas das alternativas que tem se tentado para minimizar aí essa ausência desses artefatos. Perfeito, professor. Tem uma última pergunta, que é do Davi Cristiano. Ele pergunta o seguinte para a senhora. Você, como especialista em museus, como que você vê a tragédia do incêndio em Notre Dame de Paris e o caso do museu sediado no Rio de Janeiro, o interesse em preservar os bens históricos na França e no Brasil, no próprio Egito, como é que é feita essa preservação, esse zelo por esses artefatos, pelo patrimônio arqueológico que a gente tem hoje? Muito bem. A gente sabe, né, que alguns países da Europa eles têm um pouco mais de recursos, não é o caso do Egito e não é o caso do Brasil, né? Mas ainda assim a gente vê aí perdas na França, no Egito e no Brasil relacionados aí ao descaso ou à falta de investimento, de cuidado com os bens. A gente precisa, sim, ter um olhar, e isso perpassa por ações que são relacionadas à cultura de cada país, políticas públicas, no caso brasileiro, nós temos um órgão federal, que é o Instituto Brasileiro de Museus, que é o IBRAM, que sofreu aí bastante nos últimos anos, vários cortes dos investimentos, quase fechou, né, assim como o Ministério da Cultura, mas aos poucos, né, as políticas vão se recompondo. No caso da França, a gente está vendo que eles estão fazendo a restauração da Catedral de Notre Dame. No Brasil também, paulatinamente, tem sido feita a reconstituição do prédio, das instalações do Museu Nacional. Evidentemente que o acervo se perdeu, réplicas não irão trazer de volta as perdas que aconteceram. Eu acho, particularmente, que os países, no caso do Brasil, deveria receber até uma sanção internacional pelo descaso, porque o que aconteceu no Museu Nacional não foi assim algo intempestivo, não foi um acidente, foi algo que quem visitou o Museu Nacional antes do ocorrido percebeu a situação crítica em que se encontravam as instalações, né? Então, hoje em dia, a museologia, a museografia, a conservação são ciências desenvolvidas, capazes de preparar planos de gestão, planos para minimizar essas perdas. Há profissionais competentes e capazes para trabalhar com isso. O que é preciso? A absorção desses profissionais e também recursos para que eles possam trabalhar, para que a gente veja menos, né, dessas perdas que certamente são irreparáveis. Perfeito, professora. Aí gostaria de agradecer mais uma vez pela exposição, pelo conteúdo, pelas respostas às perguntas. E com essa última pergunta, nós encerramos a mesa temática Tutancâmon e o retorno à arte pré-armana. E gostaria de pedir para a senhora fazer a última oração final e despedir de todos, professora. Muito obrigado. Eu agradeço a todos que assistiram, todos que vão assistir posteriormente. Convido a todos para amanhã, a continuidade da programação, na sexta-feira também, nossos convidados muito especiais aí estarão conosco.
e será um prazer aí termos vocês nas nossas redes sociais, acompanhando as obras do museu. Agradeço ao UNASP por nos proporcionar aí este evento, a toda a instituição, ao Museu de Arqueologia, os nossos colaboradores, apoiadores, aqueles que torcem por nós, aos nossos alunos, pesquisadores da pós-graduação, a nossa coordenadora da pós, a professora Dayana, juntamente com todo o time de professores. É um privilégio fazer parte de toda essa equipe. Agradeço também a todos aqueles que estão envolvidos nessa semana, os músicos, os intérpretes, os nossos alunos, colaboradores, e a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada aí pelo carinho de todos vocês. Vamos, nesse momento, então, encerrar com uma oração, por gentileza. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por a oportunidade que tivemos de estarmos reunidos nessa noite, estudarmos um pouco mais, nos aprofundarmos nos nossos estudos, que o Senhor possa nos abençoar para que nós possamos fazer reflexões a respeito da vida, a respeito do que foi a história deste mundo, e sabermos que o Senhor está na condução da história do mundo. Fica conosco, dá-nos uma boa continuidade de semana, de atividades acadêmicas, abençoa cada um dos que aqui assistiu, que vai assistir posteriormente, aos nossos familiares também, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos e tenham uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.